É hora da gente falar sobre economia, sobre o seu bolso, sobre todas as medidas macro e microeconômicas, os reflexos no nosso dia a dia. E para isso, estamos recebendo ao vivaço aqui no nosso estúdio, na Jovem Pan, ninguém mais, ninguém menos que Léo Siqueira, ele que é deputado estadual pelo Partido Novo, parlamentar sempre combatente e presente ali na Alesp. Léo, obrigado pela presença. Obrigado, André, Palumo, mano. E grande PP aqui. Obrigado aí. Temos o nosso Roberto Mota, que também segue aqui com a gente. E claro, Léo, a gente quer iniciar aqui os trabalhos, iniciar o papo contigo, porque ontem vários economistas que participaram da criação do Plano Real se encontraram em um evento aqui em São Paulo e a gente está vendo, né, Léo, que a nossa moeda está enfrentando um desgaste, para dizer o mínimo, perante o dólar, inflação rolando solta. O Banco Central não cortou a taxa de juros conforme o governo pretendia e ainda não conseguiu equilibrar as contas públicas, para dizer o mínimo também. Esse evento é bem significativo, foram craques da economia nos anos 90, mas talvez ali pariram um real que a gente fica em dúvida se ele ainda tem força, a nossa moeda tem força de se reerguer e recuperar o valor da moeda. Sua expectativa? O real é a moeda mais longeva aí desde 1940, né? Vamos lembrar que antes do Plano Real, em 8 anos a gente teve... Vou só te interromper brevemente, Léo, perdão aqui pela interrupção. Estamos de volta para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, com o deputado estadual pelo Partido Novo, Léo Siqueira. Sabe tudo e mais um pouco sobre a economia e a gente repercutindo a situação do dólar, da inflação, da taxa de juros e como isso pode afetar o seu bolso. Voltando com a palavra então, Léo. Então, o real é a moeda mais longeva aí que tem desde 1940. Vamos lembrar que nos últimos 8 anos anteriores ao Plano Real, a gente teve 4 moedas diferentes. A inflação, ela foi 2.500% ao ano, em média. Nos últimos 3 meses, era 50% ao mês, o que, se você analisar isso, dá 12.000% de inflação. Então, foi o melhor programa econômico que esse país já fez no período recente, em que ajudou principalmente quem? Os mais pobres. Então, de fato, o real foi a moeda que mais se desvalorizou, né? Só perde para do Japão recentemente, dependendo do que você olhar. E aí a gente precisa voltar a manter o poder de compra do real, que realmente, quando você tem a inflação ela pega principalmente os mais pobres. E eu não quero começar politizando a discussão, mas eu vou fazer apenas uma pergunta. Quem foi contra o Plano Real naquela época? As pessoas já sabem a resposta. Interrogação. Quem foi contra o Plano Real naquela época? PP foi? O PT e Bolsonaro. Bolsonaro foi um dos votos contra o Plano Real. PP, algo a declarar? Não, mas Marinho, ainda bem que uma pessoa sozinha não faz verão, né? Existe todo o sistema político que conseguiu colocar o Plano Real em vigência no Brasil. Léo, conta pra gente, então, especialmente olhando adiante, falando para a dona Maria e para o seu José, como que essa alta do dólar comparado ao real, cada vez mais desvalorizado, pode impactá-los no dia a dia, claro, nas compras no dia a dia, e como que eles podem se precaver nesse sentido? Eu vou pedir até depois uma explicação do Ciro Gomes aí, se possível, porque pão é trigo e trigo é dólar. Isso aqui é o papagaio do Paulo Guedes, com seus manuais mofados de Chicago. Pera lá um pouquinho, Zé Ruela. Fala aí a sua baboseira aí de Barão de Bucho Cheio, que daqui a pouco eu vou te traulitar inteiro. Menos Chicago, mais New School. Pô. Mas fala aí, Leozinho. Olha, o dólar, de fato, o real foi a segunda moeda que mais se desvalorizou, né? E isso afeta a economia de diversas formas. Quando você importa um produto, isso torna o produto mais caro. E por que o real se desvalorizou em relação ao dólar? Um dos motivos é porque a taxa de juros americana, o diferencial com a taxa de juros brasileira, ela não aumentou. E aí, claro, o cara, para que ele vai investir aqui no Brasil, sendo que ele pode investir lá fora nos Estados Unidos, né? E o Brasil também, quando você imprime cada vez mais moeda, isso faz com que a sua moeda perca valor. Então, por isso que, se o governo não reduzir os gastos, se a gente continuar gastando da maneira que a gente quiser, achando que a gente vai atingir o superávit primário só através do aumento de impostos, pode ter certeza que você vai ter inflação e dólar desvalorizado. Isso aí, de novo, pega sempre o mais pobre. O pior imposto de todos é a inflação.